Uma boa noite para você, aliás, uma boa tarde para você. Tão acostumada a fazer live de noite, né, gente? Que eu já chego aqui oferecendo boa tarde, boa noite, né? Mais uma boa tarde para você. Seja muito bem-vinda a mais uma live. Para você que não me conhece, está aqui pela primeira vez, eu sou Juliana Benevides, sou especialista em envelhecimento saudável e já há aproximadamente 2 anos compartilho diariamente informações sobre saúde da pessoa idosa, saúde do cuidador e trazendo, claro, compartilhando conhecimentos com você que é profissional de saúde e que trabalha com pessoas idosas, tá bom? Lembrando a você que vai me assistir posteriormente no canal do YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho para que você possa receber notificações dos próximos vídeos. Eu sei que nem sempre as pessoas conseguem assistir os vídeos ao vivo, né? Seja no Instagram, seja no Facebook. E aí, esses vídeos, todas as lives vão para o YouTube. A partir da próxima semana também vou fazer live no YouTube. É importante que vocês se inscrevam lá, tá bom? Quero dar uma boa tarde para Maria Inês aqui no Instagram, seja bem-vinda. Boa tarde para Maria Teodora no Facebook, seja bem-vinda também. Gente, é sempre um grande prazer estar aqui com vocês. Maria Inês Instrumento, seja bem-vinda. Hoje nós vamos conversar sobre a demência vascular. Foi um assunto muito pedido nos últimos dias, né? Na verdade, as pessoas já me pedem para eu falar sobre esse assunto há um tempo, mas às vezes eu acabo focando em outros temas e focando em outras demências, principalmente porque a demência Alzheimer, do tipo Alzheimer, ela representa aí 70% a 80% dos tipos de demência. Então, muitas pessoas pedem para falar sobre a demência de Alzheimer, mas a demência vascular é a segunda demência mais comum, né? Ela representa 20% dos casos de demência e é uma demência que é possível a gente prevenir. Por isso que é importante a gente aprender os sinais, tá, da demência vascular, mas principalmente saber que, apesar dela ser muito comum, ela é prevenível. Com o nosso estilo de vida, a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Quero dar uma boa tarde aqui também para Fátima Ribeiro no Facebook, seja bem-vinda. Gente, vou iniciar então a live de hoje. Quero pedir a você que compartilhe a live, tá bom? Você que ainda não compartilhou, você que vai assistir depois, gostar do conteúdo da live, compartilhe também e me ajude a chegar a mais pessoas. Vamos lá. Primeiro ponto que a gente precisa entender quando a gente fala de demência, tá? Demência é uma síndrome. O que é uma síndrome? Ela é um conjunto de sinais, um conjunto de fatores que vão caracterizá-la, tá? E para a gente pensar em termos de demência vascular, a gente precisa imaginar o seguinte: pelo menos 2 domínios cognitivos, ou seja, 2 domínios que a gente pode falar como intelectuais, precisam estar prejudicados, tá? Então, quais são os domínios que a gente tem? Dentre esses que eu vou falar para vocês, pelo menos 2 têm que estar prejudicados para que essa pessoa seja caracterizada como uma pessoa que está apresentando uma demência. E não só essa questão desses domínios cognitivos, mas também a questão da funcionalidade, como eu vou falar, tá? Mas vamos por partes. Domínio cognitivo. Dentro disso, a gente tem a questão da memória, tá? Essa memória dessa pessoa pode estar comprometida, seja a memória, quando a gente fala de demência vascular, não só a memória de coisas recentes, como acontece na doença de Alzheimer de início, né? Doença de Alzheimer de início, a pessoa já começa a perder, a ter esquecimentos de coisas recentes, de coisas que acabou de fazer. Na demência vascular, não necessariamente, pode atingir a memória de coisas lá de trás também, tá? Então, assim, um dos domínios é esse domínio da questão da memória. A gente tem a questão da linguagem, por exemplo, a pessoa tem dificuldade para articular frases, para trocar palavras. A fala dessa pessoa muitas vezes fica arrastada também. A gente tem um domínio relacionado à questão do planejamento, né, das funções executivas, do planejar, por exemplo. Esse idoso, ele precisa ir no supermercado. Ele não consegue organizar o fato de que ele tem que abrir o portão, tem que pegar uma van, ou pegar um Uber, ou abrir o carro, né, ir dirigindo até o mercado. Ele esquece o que ele tem que fazer lá, ou seja, ele não consegue planejar uma receita de bolo, por exemplo, fazer as atividades do cotidiano. Ele não consegue se organizar, fazer o planejamento para isso. Tem a questão da mudança de personalidade também. Então, muitas vezes, essa pessoa, se ela era uma pessoa inibida, ela pode se tornar uma pessoa desinibida. Ou o contrário, se ela era desinibida, ela pode se tornar uma pessoa mais inibida. Ela pode ter um comportamento sexual também inadequado. Ela pode ser uma pessoa que perde a empatia pelo outro, né? Uma pessoa que de repente foi muito amorosa, muito carinhosa, de uma hora para outra ela começa a já não ter empatia, sabe? Já você percebe que ela se torna uma pessoa grossa, entre aspas, né?
também o humor dessa pessoa também pode mudar. Por exemplo, ela pode se tornar uma pessoa mais depressiva, pode se tornar uma pessoa mais chorosa, ela pode, por exemplo, ter dificuldade para reconhecer pessoas, para reconhecer objetos, ela pode apresentar alucinações, pode apresentar delírios, por exemplo, ver coisas, ver pessoas, ver, enfim, pessoas que já morreram, ou pessoas que não estão ali naquele momento e ela está vendo, ou ver animais, sabe, falar com pessoas que já se foram. E aí, o que acontece? Como eu falei, esses são os domínios relacionados à questão da nossa cognição. Para uma pessoa ser diagnosticada com demência, ela tem que pelo menos ter 2 desses domínios aqui afetados, não precisa ter todos. Ela pode não apresentar, por exemplo, as alucinações, mas ela apresenta uma mudança de humor, ela apresenta uma mudança de comportamento. E qual que é a diferença, por exemplo, dessa questão da demência vascular para a demência, por exemplo, a demência de Alzheimer? Na demência vascular, essas mudanças cognitivas, né, e as mudanças funcionais que eu vou falar, elas acontecem em semanas ou dias. Na doença de Alzheimer, não. Na doença de Alzheimer, o que acontece? A pessoa vai apresentando essas mudanças aos poucos, e aí chega um ponto que a família começa a perceber que tem uma alteração ali. Mas na demência vascular, não. Na demência vascular, essas alterações, você vai observar que em poucos dias ou em semanas, esse idoso ele já apresenta uma mudança abrupta em relação ao que ele era antes. Então, ele tinha uma personalidade, ele tinha um humor, ele tinha uma capacidade de planejamento, ele tinha uma memória funcionando de determinada forma, e de repente, você, familiar, percebe que houve uma alteração. Só que, além disso, não são só as alterações cognitivas, tá? Tem as alterações também físicas. Quando a gente fala de demência vascular, esse idoso ele vai ter não só um comprometimento cognitivo, mas ele vai apresentar um comprometimento físico também, tá? Então, ele vai apresentar, por exemplo, vai andar arrastado, vai apresentar uma fraqueza muscular, uma paralisia de um lado. Por que isso? Porque a demência vascular, ela vem em decorrência dos AVCs, ou seja, dos derrames que essa pessoa veio apresentando. Então, vamos supor que essa pessoa teve um derrame extenso, tá? De uma localização grande no cérebro, um derrame mais extenso. Ela pode apresentar essas mudanças muito repentinas, mudanças grandes, né? De personalidade, de humor, de memória. Se essa extensão desse AVC foi pequeno, às vezes essa pessoa ela nem sabe que ela sofreu um AVC. E aí ela sofre um AVC pequeno, silenciosamente, não apresenta muitos sintomas, os sintomas são muito pequenos, imperceptíveis. E aí ela sofre um outro AVC, sofre um segundo, sofre um terceiro, e começa a apresentar, então, todas essas mudanças que eu falei, tá? Então, assim, ela vai sofrer um AVC, e é por conta desses derrames que ela sofre que ela vai apresentar essa demência vascular, tá? E esses, como eu falei, esses derrames, eles podem ser silenciosos, e a pessoa pode não perceber que ela sofreu esses derrames, tá? Mas nos exames de imagem, quando o médico for fazer o diagnóstico, for investigar por que ela está apresentando essas mudanças cognitivas, essas mudanças físicas, que geralmente ele já apresenta, né? Ele vai perceber nos exames de imagens aí que essa pessoa sofreu esses derrames, tá? E aí ela vai ter, então, essas mudanças cognitivas, vai ter essas alterações físicas e vai ter alterações sociais, como eu falei, porque como ela vai ter mudanças de comportamento, vai ter mudanças de humor, ela vai ter comprometimentos também do ponto de vista social, ou seja, vai se tornar uma pessoa que precisa da ajuda de outros. Então, quando a gente fala de demências, são mudanças cognitivas e mudanças cognitivas que vão fazer com que essa pessoa tenha um prejuízo funcional, ou seja, esse idoso ele não vai ter mais condições de manter todas as atividades dele, de fazer tudo sozinho, ele vai precisar de outras pessoas por conta desse déficit cognitivo e desse déficit físico também, tá? E aí existem algumas questões que a gente precisa pensar em relação à questão da demência vascular. Primeira coisa, ela, como eu falei, ela é prevenível, tá? Então, tem alguns fatores de riscos que estão relacionados à demência vascular, mas que também estão relacionados aos mesmos fatores de risco, por exemplo, da doença de Alzheimer.
Quais são esses fatores de risco? O primeiro deles, obesidade, porque o indivíduo que está obeso, está inflamado, como eu sempre falo, está com resistência à insulina, e são todos esses fatores que vão levar até... Ou seja, gente, na verdade, fatores de risco, voltando aqui, né? Para demência, seja demência vascular, seja doença de Alzheimer, sejam problemas cardíacos, são os mesmos. Os fatores de risco, por exemplo, que nesse momento agora de pandemia estão fazendo com que as pessoas tenham mais complicações com Covid, não é só o fato da idade, é a questão fisiológica, como que está o organismo dessa pessoa, né? Então, o que a gente está vendo agora no Covid, por exemplo, quem é obeso, independente se tem diabetes, hipertensão e etc., está sofrendo mais com Covid. E é justamente esse um dos fatores maiores para a questão das demências, mais relacionadas à demência, é a obesidade. Então, a gente tem a questão da obesidade, a gente tem a questão da diabetes, que muitas vezes vem em decorrência da obesidade, a hipertensão, o sedentarismo, ou seja, uma pessoa que não faz atividade física, uma alimentação ruim, até porque justamente quem tem uma alimentação ruim é quem vai estar obeso, diabético, hipertenso, vai ter problemas cardíacos, né? E aí os problemas cardíacos são um dos grandes fatores que vão levar essa pessoa a sofrer um AVC e, portanto, a ter a demência vascular, já que a demência vascular vem em decorrência do AVC. E aí todas as doenças cardíacas, né? Por exemplo, ICC, que é a insuficiência cardíaca, quem sofre com arritmias também, essas pessoas vão estar mais predisponíveis a ter o AVC, a sofrer com o AVC e aí a ter a demência vascular, tá? Então, o que a gente tem que vigiar? Todos esses fatores de riscos, para quê? Não só para a gente prevenir o AVC, mas porque prevenindo o AVC, a gente previne a demência. E ainda tem uma outra questão. Se essa pessoa já tem a demência, né, ou ela já sofreu um AVC, ela continua com o mesmo estilo de vida, ela pode ter um segundo AVC, um terceiro AVC, e aí a situação funcional dessa pessoa vai se complicar cada vez mais, porque cada vez mais do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista físico, ela vai estar com o seu organismo comprometido, vai depender de outras pessoas, tá? Então, o que acontece? O médico ele vai avaliar quando uma pessoa ela está apresentando algum problema cognitivo, né, um problema funcional, que está associado também, no caso da demência vascular. O que o médico vai fazer? Vai fazer uma anamnese, que é uma entrevista, vai conversar com esse idoso, vai conversar com esse familiar, vai ver qual era o nível de funcionamento prévio dela, ou seja, como que era a memória dela antes, como que era a capacidade dela de planejamento, a linguagem dela, a localização dela, a questão da... que a gente fala, me perdi até no nome agora, né? Mas na questão da organização espacial, da orientação espacial, né? Porque muitas vezes essa pessoa começa a se perder também, a se perder no tempo, a se perder em relação ao espaço. Então o médico ele vai fazer uma anamnese para conhecer a história dessa pessoa, para entender essas perdas e para entender a velocidade dessas perdas. Porque, como eu falei, se for doença de Alzheimer, essas perdas vão vir lentamente. Se for a demência vascular, essas perdas vão vir rápidas, logo após o evento, né, vascular, logo após o AVC, logo após o derrame. Então, o médico vai ver qual foi a progressão dessas perdas para analisar se pode ser a demência vascular. E aí, o que ele vai fazer? Vai pedir os exames de imagens, né? Vai pedir a tomografia, vai pedir a ressonância. E diferente da doença de Alzheimer, na demência vascular é possível ver essas alterações nos exames de imagem, tá? Lá na tomografia, lá na ressonância, vai ser possível ver os derrames que essa pessoa sofreu. E isso associado a toda a história clínica, né, que foi contada por esse familiar, vai ajudar o médico a chegar nessa questão do diagnóstico da demência vascular. E aí, como eu falei, então, tem a questão da física, né, as perdas físicas que esse idoso apresenta, associadas à questão das perdas mentais. E aí, o que vai acontecer? Como que vai ser essa progressão dessas perdas cognitivas? Vai ser diferente da progressão das perdas na doença de Alzheimer. Sempre faço esse parâmetro, porque as pessoas sempre me perguntam a diferença, né, da demência Alzheimer para a demência vascular. Na demência de Alzheimer, o idoso começa a apresentar essas perdas cognitivas, geralmente a família não percebe. Quando ele já está há 5, 10 anos com a doença, é que as pessoas vão perceber que ele está com a demência de Alzheimer, porque as perdas vão vindo lentamente. Na perda vascular, na demência vascular, o que acontece? Se a pessoa sofreu um AVC, ela já tem uma perda significativa.
E aí essa perda se estabiliza, né? Ela tem uma perda de memória, não há uma piora. Geralmente ela mantém aquela perda naquele mesmo nível, tá? E aí o que acontece? Se ela sofre um novo evento, um novo AVC, aí ela tem mais uma perda grande, tá? Então é uma perda integral, ela fica muito tempo, enquanto ela não tem um outro evento, um outro derrame, ela fica naquele mesmo nível, tá? Se ela tem uma perda leve, ela continua no nível de demência leve. Ela vai avançar para um outro nível se ela tiver um outro derrame. E aí você, que é familiar, logo vai perceber que ela teve uma mudança abrupta, uma mudança muito rápida nas perdas, que as perdas dela avançaram muito rapidamente em dias ou talvez em semanas, tá? Diferente do Alzheimer, que vai ser o avançar de um nível para outro vai demorar anos, né? Na demência vascular, não. Então, por isso que a gente tem que ficar cuidando desses fatores de risco, que além dos que eu falei, também tem a questão de quem costuma beber muito durante a vida, né, na juventude inteira, às vezes na fase da velhice tem hábito de beber, usar muito álcool, né, todo dia ou todo final de semana. Tabagismo também é um fator de risco, e aí a gente tem que ficar cuidando disso, né. E aí, bom, aí falei a questão do histórico, falei a questão dos exames, da perda que se estabiliza, falei para vocês a questão da evidência nos exames de imagem, que é possível ver nos exames de imagem também, essa questão dos derrames que essa pessoa sofreu, e tem a questão do quadro clínico, ou seja, eu falei para vocês vários sintomas que estão relacionados, né? E aí o que acontece? Os idosos vão apresentar esses sintomas de acordo com a área onde ele sofreu o AVC, de acordo com a extensão. Alguns podem apresentar, por exemplo, alucinação, desorientação, mas não tem mudança de comportamento, entende? Uns vão apresentar mudança de comportamento, mudança de humor, mas não vão ter alucinações. Então, depende da área do cérebro que foi atingida, tá? Da área e da extensão. Quão grande a área foi atingida e qual foi a área do cérebro que foi atingida. Disso vai depender todo o quadro clínico que essa pessoa vai apresentar, quais são os sintomas e o nível desses sintomas, tá? Outra questão importante também, em relação à questão do tratamento, tá? Os medicamentos que são utilizados no caso da demência vascular, muitas vezes se utilizam os mesmos medicamentos da doença de Alzheimer, mas esses medicamentos eles não curam, eles não fazem o idoso melhorar a função prévia, ou seja, ele não volta a funcionar normalmente, não volta a ficar com a memória normal, a capacidade de planejamento normal, com a linguagem normal, não, ele já teve aquela perda. Algumas pessoas até melhoram um pouco, por conta da plasticidade cerebral, que a gente já falou em outros momentos aqui, né? Às vezes, à medida que vai fazendo o trabalho, por exemplo, com a psicomotricidade, na estimulação cognitiva, a atividade física, ele tem uma melhora, mas ele não volta ao estado anterior, tá? Mas é importante que a gente evite outros AVCs e que a gente continue estimulando esse idoso. Como que a gente vai estimular? Com tratamento com a fisioterapia, o tratamento com um psicólogo, para evitar, por exemplo, estresse, evitar depressão, porque a gente sabe que tudo isso influencia e pode fazer com que esse idoso tenha outro AVC, né? Inclusive o estresse, que eu não citei também, é um fator de risco para AVC, e, portanto, se é um fator de risco para AVC, é para demência, né? E aí, então, ele precisa do fisioterapeuta, ele precisa de uma orientação nutricional, porque vai ter que mudar a alimentação, como eu falei, a alimentação é fator de risco. Então, se a alimentação desse idoso é ruim, ele sofreu um AVC, está com demência, daqui a pouco sofre outro AVC e piora mais ainda o quadro. Então, precisa do nutricionista, precisa do cardiologista, porque precisa avaliar como está a saúde do coração desse idoso. Como eu sempre falo, saúde do coração e saúde do cérebro estão diretamente relacionados. Se o coração não está legal, esse idoso não vai ter oxigenação no cérebro, e se ele não vai ter oxigenação no cérebro, ele vai estar mais predisponível a ter demência. Então, precisa do cardiologista, precisa do neurologista, obviamente, né? E está sempre estimulando essa questão da capacidade cognitiva, né? Com o psicopedagogo, com o psicomotricista, né? Eu acho que é assim que a gente fala. Então, sempre vai ter que estar estimulando do ponto de vista físico, estimulando do ponto de vista social, estimulando do ponto de vista psicológico, para esse idoso não cair em depressão, não ficar com estresse, porque isso vai piorar o quadro dele, né?
E aí o que acontece? O médico faz lá, como eu falei, faz exames de imagem, colhe a história clínica, vai fazer os testes cognitivos, né? Existem testes cognitivos para saber se esse tipo de demência, né? Associa a história com a imagem, com os testes cognitivos para saber qual é o tipo de demência, para saber qual é o nível, se está no nível leve, no nível moderado, no nível mais avançado, porque de tudo isso vai depender o tratamento que vai ser feito com esse idoso, tá? Inclusive do ponto de vista da estimulação física. Outra coisa que é interessante a gente falar também, gente, às vezes tem familiar que fala assim, meu pai, minha mãe, enfim, está tendo uma perda cognitiva, e ele eu quero levar ele no médico e ele não aceita. Gente, obviamente, dificilmente uma pessoa que está com uma demência, ela vai perceber que ela está com perdas cognitivas, né? Algumas vão perceber, mas é muito difícil, depende da área que foi afetada e depende da perda cognitiva. Por exemplo, se ela teve uma perda, teve tal área do cérebro que foi atingida e ela está tendo alucinações. Quem está tendo as alucinações, né, para ele está vendo e ele está ouvindo aquilo. E aí o familiar diz para ele, não, você não está vendo, isso não existe, você não está ouvindo isso, vou te levar no médico que você está com algum problema. Para ela não está, porque ela, de fato, ela está tendo aquela alucinação, ela está vendo aquela pessoa, ela está vendo aquele bicho. Isso que a gente precisa entender. Então, assim, dificilmente ela vai perceber. Então, você que é familiar, que tem que levar ao médico, às vezes dando uma outra desculpa, né, para poder levar para o médico fazer os testes cognitivos, fazer os exames de imagem, fazer o diagnóstico, e aí poder indicar o tratamento que é adequado para essa pessoa. Mas lembrando sempre, né, mais uma vez, demência vascular é prevenível, assim como a gente sabe hoje que a doença de Alzheimer também é. A questão é a gente melhorar a nossa alimentação, a gente fazer exercícios físicos, a gente manejar o estresse, né? A gente não fumar, a gente evitar beber, ou seja, a gente investir na nossa qualidade de vida, que a gente vai prevenir doença de coração, a gente vai prevenir doença de Alzheimer, a gente vai prevenir um conjunto de coisas, né? Então, o foco é a gente mudar todo o nosso estilo de vida. Também tem mais um sinal relacionado à demência vascular que eu queria lembrar de falar para vocês, que é a questão da flutuação cognitiva, tá? Então, como eu falei, existem vários domínios lá cognitivos, falei no início da live. As alterações que esse idoso vai apresentar vão depender da área e da extensão do cérebro que foi atingida, para saber se vai ser mudança de comportamento, alucinações, né? Mudança, dificuldade na linguagem, dificuldade na questão do planejamento. E ela vai ter uma flutuação cognitiva, é diferente, né, da doença de Alzheimer. Teve uma perda, aquela perda só vai progredir. Na demência vascular, às vezes, por exemplo, hoje essa pessoa está bem, ela está com uma capacidade melhor de resolver as coisas, e amanhã ela já está mal. Então, ela tem uma flutuação cognitiva. Essa é uma das características também da demência vascular, tá? Eu quero dar uma boa tarde para a Laudiceia, boa tarde para Maria Inês, boa tarde para Célia, Luiz Carlos, Glaciete, Solange de Mateus. Estava no Instagram, né, Solange? Eita, desculpa. Ah, tá, tava lá no Instagram. Mas eu tô fazendo a live no Instagram também. Boa tarde, Liliana, seja bem-vinda. Gente, então é isso, né? Então, lembrando mais uma vez, né? Só para focar, para a gente fechar essa live. Para prevenir demência vascular, a gente tem que prevenir AVC. Para a gente prevenir AVC, a gente tem que ter cuidado. Boa tarde, Simone. A gente tem que ter cuidado com todos aqueles fatores de risco que eu falei, tá? Então, mudar a alimentação, fazer exercício, se estimular cognitivamente, evitar estresse, evitar depressão, evitar obesidade. Tá, buscar prevenir. Estou cuidando de um idoso, ele está apresentando mudança cognitiva, a memória dele está diferente, ou está com um comportamento sexual inadequado, ou está com dificuldade para fazer as coisas, vai fazer uma comida, se perde, esquece de botar um fermento, enfim, não está conseguindo planejar as coisas, né? Às vezes até a vida financeira também. Você está apresentando alguma alteração cognitiva. Para ser demência vascular, vai estar apresentando também algum déficit físico também, ou seja, vai estar ou puxando de uma perna, como a gente fala, né, com uma paralisia, com uma fraqueza muscular, uma perda de sensibilidade. E aí ele vai ter um prejuízo funcional. Você vai perceber que aquela pessoa não pode viver sozinha mais. Aquilo está comprometendo o trabalho dela, está comprometendo o dia a dia dela.
Você vai levar no médico, o médico vai fazer exame de imagem, o médico vai conversar com você sobre a história desse idoso. Não adianta o idoso ir sozinho, sempre reforço isso. Se ele está com sintoma de demência, obviamente que ele não vai ter condições de responder tudo por ele, né? A percepção dele está alterada. Então, tem que ir um familiar, alguém próximo, acompanhar esse idoso. Tratamento multidisciplinar. Não cura, não volta a um padrão anterior na demência vascular, não volta. Mas é possível manter ele naquele estágio, prevenindo a ocorrência de novos AVCs e estimulando, talvez, o estímulo cognitivo melhore um pouco mais a questão da cognição dele, tá? Os medicamentos são os mesmos da doença de Alzheimer que se utiliza e muitas vezes se utiliza também, dependendo da situação, um medicamento antidepressivo, um ansiolítico, porque se a pessoa estiver apresentando quadros depressivos ansiosos, estresse vai piorar a cognição dela e vai piorar também, vai deixá-la suscetível a ter o mesmo problema de novo. E Maria Teodoro me perguntou aqui, demência vascular pode vir com a doença de Alzheimer? Ah, pode vir depois? Pode. O idoso ele pode ter demência mista. Então ele pode, por exemplo, ter doença de Alzheimer e você perceber que de uma hora para outra ele assim, piorou muito os sintomas dele, característicos da doença de Alzheimer. Mudou de um dia para o outro, mudou de uma semana para outra. E aí quando você vai analisar, na verdade ele sofreu um AVC. Qual que é o problema das pessoas, tá? A gente acha que, tem doença de Alzheimer, eu tenho uma demência, eu sofri um AVC, agora eu vou deixar esse idoso fazer tudo, comer o que ele quer, viver de qualquer forma. Vou deixar não, né? Digo assim, não vou me preocupar com essas coisas, porque ele tem um quadro. Só que ele pode ter um quadro e esse quadro piorar por conta de outras doenças. Então ele pode sim ter a doença de Alzheimer. E se você não cuida da alimentação desse idoso, não faz estímulo físico, não cuida do estresse, não vigia todos os fatores de risco, ele pode vir a sofrer AVC e ter, além da doença de Alzheimer, também ter a demência vascular, ter uma demência mista. E aí o que acontece? A evolução dele, a progressão, a piora dele vai ser muito mais rápida. Então, a gente percebe que tem idosos, por exemplo, que tem doença de Alzheimer que vivem 2 anos, tem idosos que vivem 20. Tem idosos que têm uma perda cognitiva muito lenta, outros têm uma perda cognitiva muito rápida. Em geral, isso está associado à questão do estilo de vida que esse idoso está tendo, né? Se o familiar não se preocupa com todos esses pilares que eu sempre falo aqui nas lives, a situação desse idoso vai piorar, tá? Então, a gente tem que se preocupar com a questão desses fatores de risco. E lembrando, mais uma vez, demência vascular, as alterações cognitivas vão ser muito rápidas, tá? De dias e de semanas. Na doença de Alzheimer, não, vai ser lentamente. Então, se você cuida de um idoso, né, que já teve um AVC, que já é sabido, né, já se conhece que ele teve um AVC, tem que cuidar demais da questão desses fatores de risco para ele não ter um outro AVC e acabar tendo uma demência, tá? E deixa eu ver o que mais. E aí, claro, sempre procurar o médico. Percebeu que o idoso está com algum problema motor, está com algum problema cognitivo, tem que procurar sempre o médico. Quando terminar essa live aqui, eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp e no grupo do Telegram um link de uma outra live que eu fiz fazendo essa diferenciação de demência vascular e demência de Alzheimer. Quero dar uma boa tarde aqui para o Jean Fernandes. Demência vascular dá mais em homens, tá? Maria Teodora perguntou se dá mais em homens do que em mulher. A demência de Alzheimer dá mais em mulheres, né? Ou seja, surge mais em mulheres, até porque mulheres vivem mais, então estão sujeitas aos fatores de risco por muito mais tempo. Os homens vivem menos, né? Os homens vivem menos. Só que os homens, geralmente, eles têm um estilo de vida muito pior do que nós mulheres. Eles bebem mais, eles fumam mais, né? Às vezes estão mais estressados até por conta da questão do trabalho externo também, né? E se preocupam menos com a saúde, se preocupam menos com a alimentação, se preocupam menos com a atividade física. Tem muitos homens que às vezes são hipertensos e vão descobrir depois de anos, né, quando tem um pico hipertensivo, vão parar no hospital que vão perceber. E a gente sabe que hipertensão, obesidade, tudo é fator de risco. Aqueles homens barrigudinhos, sabe, gente? Barriguinha, como é que o pessoal fala, gente? Que na minha região, eu esqueci, né? Que tem aquela barriguinha de cerveja. Aquilo ali é resistência à insulina pura ali, ó. Obesidade, gordura demais e está ali sujeita a ter vários problemas, né? Problemas cardíacos, enfim, diabetes e aí também a demência vascular. Então, eu acho que o mais importante é a gente entender que é prevenível, demência vascular é prevenível,
desde que a gente cuide da nossa saúde. Fatores de risco dela são os mesmos da demência de Alzheimer, são os mesmos dos problemas cardíacos, são os mesmos da diabetes, né? Então, a gente cuida da nossa saúde, a gente cuida desses fatores de risco, a gente está cuidando da nossa saúde por inteiro, né? E que as mudanças são mudanças rápidas, né? Deixa eu ver. A Sol está me perguntando a questão do AVC isquêmico e a questão do AVC hemorrágico, né, Sol? O que acontece? O AVC hemorrágico, ele é muito mais perigoso, né? Ele é muito mais perigoso do que o AVC isquêmico. O AVC isquêmico, ele é muito mais comum, né, gente? O que acontece? O AVC isquêmico, ele se caracteriza quando a gente tem entupimento de vasos sanguíneos, tá? Ou a falta de sangue no cérebro. O AVC hemorrágico, ele acontece quando tem rompimento de algum vaso sanguíneo. E aí, o que acontece? Geralmente, esse vaso sanguíneo já estava frágil, já estava dilatado. E aí, sangra dentro da cabeça dessa pessoa. Se ela não tiver um socorro muito rápido, essa pessoa ela pode vir a óbito. Então, assim, o AVC isquêmico, ele é mais comum, ele traz menos comprometimentos. E o AVC hemorrágico, ele é um AVC muito mais danoso, muito mais complicado, tá? Mas, graças a Deus, é mais raro. Eu pretendo voltar mais tarde aqui para a gente conversar sobre a questão dos 10 sintomas do AVC, tá? Agora não vai dar tempo de eu falar. Estou aqui na correria, tenho um compromisso daqui a pouquinho, mas eu estou pensando em retornar aqui hoje às 20 horas para a gente conversar sobre 10 sintomas do AVC. Aí vou explicar direitinho de novo para vocês a diferença de AVC hemorrágico, AVC isquêmico, os 10 sintomas para a gente estar atento, porque como eu falei, dependendo da extensão ali do AVC, muitas vezes o familiar nem percebe, o idoso nem percebe, por exemplo, ele pode dormir mais horas, por exemplo, teve um AVC nessa noite, né? Dormiu mais horas do que o normal e ninguém percebeu que foi um AVC, nem ele percebeu. E vai perceber depois, quando tiver mais um segundo, um terceiro, e aí começar a apresentar as mudanças cognitivas e físicas, né? Então é importante a gente conseguir identificar os pequenos sintomas. Então, provavelmente, não vou confirmar com vocês, mas provavelmente eu estarei aqui às 20 horas de novo no Facebook e no Instagram para a gente conversar sobre os 10 sintomas do AVC para você ficar atento. Se eu não conseguir voltar hoje, amanhã lá do hospital eu faço uma live e a gente conversa sobre esses 10 sintomas do AVC, tá bom? E aí quero pedir a vocês então, primeiro, compartilhe essa live. Segundo, vou colocar o link de uma outra live que eu fiz falando sobre AVC, sobre demência vascular e doença de Alzheimer, que também vai clarear um pouco mais a cabeça de vocês. Assistam, deixem comentários e compartilhem. E lembrando também que a inscrição do curso de gerontologia está aberta ainda. Ainda não fiz uma live aqui de lançamento do curso de gerontologia. Vou marcar para a semana que vem, tá? Mas estaremos aqui para conversar sobre essa questão do curso de gerontologia também. Mas lá na página também de inscrição tem todas as informações. Quem tiver interesse, aproveite que as inscrições estão abertas e faça o curso para você aprender como lidar melhor com o idoso, tá bom? Então é isso, gente. Vou finalizar, tá? Estou aqui na correria atrasadinha, 3 minutinhos, mas a gente provavelmente volta mais tarde às 20 horas, tá bom? Um beijão para vocês aqui do Instagram. Gratidão pela presença de todos. Tchau, tchau. E uma boa tarde aqui para vocês também no Facebook. Mais tarde a gente volta, a gente conversa mais sobre o AVC, tá bom? Um abraço então para vocês e até mais tarde.